A crise política que caminha para completar 3 anos, os impactos da reforma política e a reorganização do quadro partidário para o ano pré-eleitoral. Sobre isso, converso com o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ranulfo, já é esperada que a votação seja favorável à rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O número de votos, isso está sendo muito discutido na imprensa, que o número de votos deve sinalizar como é que vai ser o resto desse mandato. Qual que é a sua percepção sobre isso? Olha, eu acho que a percepção sobre o que está acontecendo no Brasil, de um lado, às vezes nos espanta o fato de que você possa... Faz uma breve comparação do que era o crime de responsabilidade da Dilma, gravidade do crime da Dilma, e a gravidade das coisas que foram filmadas, documentadas e gravadas no caso Temer e etc. Sob esse ponto de vista, o que está acontecendo é simplesmente um assinte à sociedade. Né? Assim, a possibilidade de não se aceitar denúncias, de se arquivar e tal. Mas isso é um lado do problema. O outro lado é o lado mais político do problema. Eu acho que o governo Temer já acabou. Do lado mais político, tanto faz se ele vai ter 3 votos a mais, 2 votos a menos. Né? O governo acabou tem alguns meses já. Acabou no sentido de capacidade de ser um governo que propõe alguma coisa. Né? Eu acho Mesmo com ele baseando a força dele dentro do Congresso esse tempo todo. E onde é capaz, onde é possível passar alguma mudança. É diferente quando você quando você é um presidente que comanda uma base e quando você é um presidente que está à mercê de uma base. São 2 situações diferentes. Né? Fernando Henrique e Lula comandavam uma base. Temer está à mercê de uma base que é uma base que achaca o presidente. O Temer não tem força hoje para colocar uma agenda. Né? Mas tem para escapar da... Tem. Então é um mandato que sobrevive e só sobrevive por 2 razões. Né? Porque ninguém vai para a rua, porque a situação é tão impressionante que a perplexidade é geral, então ninguém vai para a rua. Você acha que é uma questão de perplexidade? Não ir, não ter um movimento? Claro. De protesto? Porque você vai para a rua quando tem uma perspectiva. Né? Foi-se para a rua para tirar a Dilma ou para defender a Dilma. Agora, ir para a rua para colocar o quê no lugar do Temer? Né? Então, você não tem rua e porque o mercado financeiro e tal não está, até agora, ainda acha que é melhor com o Temer do que sem ele. Então, é por isso que ele não cai. Agora, então, nesse sentido, o que se pode esperar depois da denúncia? Uma espécie de Sarney, né? Um não governo. Uma crise política arrefecida, você acredita que vai até isso aí depende do que vier ainda, porque não há controle sobre o processo da Lava Jato, o que vem por aí, né? Então não se sabe, né? Por exemplo, uma delação do Guedel transformado em chefe de quadrilha, né? Por quem é desavisado ou esperto, poderia entornar completamente o caldo. Então isso aí é imprevisível. A crise, episódios, a nossa crise ela tem espasmos. Os espasmos podem continuar perfeitamente, mesmo vencida a segunda denúncia. Basta ver uma nova delação, um novo vídeo, um novo isso, um novo aquilo, que você vai continuar tendo espasmos, seja para que lado for. Então eu acho que sobre essa questão da Procuradoria-Geral da República, a procuradora ter apontado Gedel como chefe de quadrilha, você acha que isso pode ser uma estratégia do Ministério Público para provocar uma delação do Gedel? Olha, eu acho que foi uma afirmação infeliz. Né? Porque qualquer pessoa medianamente informada sabe que o Gedel não tem a menor condição de ser chefe.
né, daquele negócio ali. Como ela é muito informada, então acho que tem outra intenção nesse negócio aí. Né? A intenção pode ser, inclusive, deslocar o foco do Temer. Claro, pode ser perfeitamente essa. Agora, o presidente ele tem a máquina federal na mão. Isso pode alterar mesmo, dentro da sua perspectiva de que o governo dele acabou, ele teria alguma margem de manobra para influir nas eleições de 2018 em favor do PMDB, do partido dele, dos seus aliados? Muito difícil, né? Eu acho que o mais provável é que o Temer seja mais ou menos como o Sarney em 89. Você tinha 21 candidatos, ninguém defendia o Sarney, né? Todo mundo fugia léguas do Sarney, embora ele tivesse uma máquina na mão. Máquina, nesse sentido, não significa nada, absolutamente nada. E máquina por máquina, é preciso também perceber que a máquina do PMDB está seriamente avariada. Né? A máquina do PMDB está golpeada via Henrique Eduardo Alves, via Lobão, via Guedel, via o Rio de Janeiro todinho, aqui em Minas. Onde você tem máquina do PMDB capaz de gerar voto, ela está seriamente golpeada. Então as máquinas Sem esses caciques, o PMDB fica órfão nos estados? O PMDB pode perder força. O PMDB pode perder força. Né? O PMDB pode perder força. Agora, no que se refere ao Temer, quer dizer, qual que é... Bom, pode-se falar o seguinte, existiria perspectiva de que alguns indícios da economia então animassem o eleitor e tal. Mas a questão é que isso é muito si, né? E mesmo se esse si se concretiza, isso vai ser muito coladinho na eleição. Então o efeito, se todos os sis otimistas acontecerem em relação à economia, em 2019 o pessoal sente, mas em 2019 a eleição já passou, né? Então eu acho muito difícil que o Temer influencie na eleição. Eu acho que todo mundo vai fugir do Temer. E esse é o problema do PSDB. Qual que é a razão do desgaste do PSDB? É estar no governo Temer e pior, está dividido sobre tal ou não está no governo Temer. Isso está explícito para a população? Olha, claro. A participação, o compromisso com as medidas econômicas é só você ver é só você ver que nas pesquisas quem cresce é o Lula. Os candidatos do PSDB não saem do lugar, né? Por quê? Porque o PSDB, nenhum candidato do PSDB é visto hoje como alternativa a um governo muito mal avaliado. Agora, o Aécio tem alguma responsabilidade? O caso Aécio Neves tem alguma responsabilidade sobre isso? Porque o PSDB foi muito importante. A postura do PSDB era a postura, depois da eleição, de paladino de uma causa, da causa da ética. Né? E, de repente, se desmascara absurdamente. Né? O Serra é acusado de ter recebido 23 milhões numa conta na Suíça. O Aécio se envolve para cá, o Alckmin é o santo. Então, a máscara cai. Né? A máscara cai. E aí, novamente, essas figuras são importantes. Aqui no caso em Minas, o Aécio tem um impacto importante. Eu me lembro daqueles adesivos, né? A culpa não é minha, votei no Aécio. Onde é que será que o pessoal fez com aquele adesivo? Tirou rápido, né? Porque é aquilo, de repente, tudo que foi construído pelo Aécio acabou. Agora, você mencionou o Alckmin. Nos últimos dias, o Dória ficou, que estava se arvorando, né, a ser o candidato do PSDB na disputa presidencial do ano que vem, sofreu uns reveses políticos. Você acha que ele está fora do jogo? Olha, esse negócio, atualmente a gente não pode fazer nenhuma afirmação taxativa. O fato é que a estratégia dele não deu certo. E aí ele está numa situação muito, muito complicada, porque dentro do PSDB ele não ganha do Alckmin. E para ele ir para outro partido ele teria que estar decolando. Então ele não está decolando, nem pode enfrentar o Alckmin. Então é bem possível que ele se inviabilize como candidato. É bem possível. Né? A própria avaliação dele em São Paulo está caindo. É um cara que governa, acha que pode governar São Paulo pelo Twitter. Né? Assim, o eleitor que acredita nisso, vota em quem quiser. Né? Então, eu acho que o cenário mudou muito para ele. Agora, Ranulfo, além deles, tem outros personagens que estão, o principal deles, o ex-presidente Lula, que está em caravana em Minas Gerais, né? Passou pelo Nordeste, está em evidência, cresce nas pesquisas.
tem o temor dos seus adversários, mas tem também, por outro lado, uma rejeição grande. Outro personagem que aparece em segundo lugar nas pesquisas, que representa aí uma extrema-direita em crescimento, que é o Bolsonaro. Marina Silva, que é sempre citada, apesar da pouca movimentação. Ciro Gomes, que tem falado muito, não é? Mais alguém? Esqueci de mais alguém? Por enquanto, tem o Alckmin. O Alckmin que você mencionou como candidato. Que não encanta ninguém. O Alckmin, a candidatura não encanta né? ninguém, mas que não pode ser descartada. Mas ele acena bem para o mercado financeiro, que é um ator importante, o empresariado. Pelo menos o mercado não tem nada contra ele. Né? Assim, o Alckmin é um candidato. O problema do Alckmin é que ele não encanta ninguém, ele não cresce nas pesquisas, e ele também tem algum envolvimento, pode aparecer algum envolvimento com ele na Lava Jato, mas ele tem uma solidez. É diferente de um Dória, que é muito mais uma onda. O Alckmin tem uma solidez. E Luciano Huck? Tem sempre a história do outsider que vai aparecer, dado o contexto. Claro. Se eu fizesse campanha contra o Luciano Huck, eu colocaria fotos dele com Aécio, fotos dele com o Eduardo Cunha, com o Sérgio Cabral. Aí eu falei assim, diz-me com quem andas e direi quem é. Assim, o Luciano Huck tem passado. Ele também não é tão outsider assim. Ele tem um lado, fez opções políticas no passado. Então, claro, a grande vantagem dele é que ele não precisa fazer campanha agora. Mas os partidos não podem ficar esperando ele. O DEM mesmo já sinalizou. Nós não podemos ficar esperando o Huck se lançar em junho. Nós não podemos. Então os partidos vão definir sua estratégia antes. Se o Huck sair, vai ser numa aventura solo, por um partideco qualquer, e pronto. Agora, ele tem contas a acertar também. Né? Isso não tem menor Não é página dúvida. em branco. Não é página em branco. Apesar de nunca ter sido político, né? Mas teve aí amigo uma de militância. certos né? políticos. Lula, Bolsonaro. Isso é próximo de uma guerra civil. Né? Você quer uma guerra civil no Brasil, você bota um segundo turno Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro é a possibilidade mais concreta que nós temos de um retrocesso autoritário. Né? Sem dúvida nenhuma. Seria... Depois da redemocratização, eu acho difícil o Bolsonaro vencer, eu acho que ele tem um nicho, sim, existe um eleitor que está predisposto a votar nele, mas eu tenho dúvidas, e muita gente tem, sobre o potencial de crescimento do Bolsonaro. Porque também o aspecto negativo é pouco exposto. Até agora parece que a grande mídia ainda não se ocupou muito do Bolsonaro. Ele nunca enfrentou um tete-a-tete de campanha, e ele só ele é um samba de uma nota só, por enquanto. E essa nota só não satisfaz numa eleição. Entende? Você tem que... Como é que você vai dialogar com a questão da desigualdade no Brasil, com isso, com a questão da economia? Tá? O Bolsonaro não tem... Ele foi lá para os Estados Unidos falar que é inexperiente, que ele não sabe o que fazer com relação a isso. Entende? Então, assim, o mercado... questão de partido. O mercado não apoia ele e tal. Mesmo se você pegar, por exemplo, setores populares que poderiam até aceitar a ideia de um governo forte se resolvesse problemas, mas eles querem um governo forte, onde o Estado tenha uma intervenção para resolver problemas. E o Bolsonaro vai fugir léguas disso. O Bolsonaro vai tentar se apresentar como um candidato liberal. Mesmo que ele tivesse um partido forte, um partido maior... Isso está fora de cogitação. Ele vai concorrer por um partido qualquer e vai tentar fazer uma campanha mais pela internet e tal. Ele não vai ser patrocinado por nenhum grande partido. Né? Isso não vai. E talvez nem tenha uma grande... E não vai ter uma grande... O problema do Bolsonaro é muito esse. A possibilidade é que ele tenha uma campanha com pouquíssimo tempo de exposição e uma campanha mais por redes alternativas, que podem funcionar. E o outro problema é que ele é muito circunscrito. A temática dele é muito circunscrita e tem e atrai muita propaganda contra, né? É difícil você vencer uma eleição com uma temática circunscrita e que atrai e que divide, que polariza. Né? Ele nunca poderia fazer É difícil para o Bolsonaro ir para o centro, entende? E no Brasil você tem que fazer esse movimento para o centro para ganhar. No centro, Marina e Ciro. Não, a Marina eu acho que... não sei, isso é... Eu acho que a Marina eu acho que ela já perdeu a vez dela.
né? Assim, não vejo em que ela possa galvanizar o eleitorado, em cima de que discurso, né? Em cima de qualquer coisa. Ela aparece, faz campanha, depois esconde na mata, depois volta um pouquinho e tal. Eu acho que a Marina já gastou o capital político dela, e o Ciro depende muito do apoio, de um apoio no Sul e no Sudeste. O Ciro depende do PT. O Ciro sem o PT não tem a menor chance. Então isso depende. Uma das grandes questões hoje, para a eleição de 2018, é o que vai acontecer no campo da esquerda. Se ela consegue se entender ou não. Porque o campo da centro-direita vai sair todo dividido. Tá? Mas Lula não consegue articular essa o Lula, por enquanto, está tentando se manter para, se não for candidato, manter cacife para transferir esse seu prestígio para outro candidato. Ele tem chance de fazer isso? Tem. Ele já fez isso com Dilma, e ele pode fazer. Mas ele era presidente. Mas, independente de ser presidente, o fato dele ter 40% nas intenções de voto hoje mostra a sua força, né? Ter resistido a todo o desgaste, um desgaste monumental, uma campanha monumental. Pá, denúncia daqui, réu, sei o quê. Um bombardeio desse e ter 40% Agora, e se ele conseguir chegar lá e ir para a disputa? Eu acho difícil que ele vá para a disputa. Eu acho que provavelmente ele para em alguma instância, né, na segunda instância, e aí não vai para a disputa. Agora, não sei, pode haver estratégias legais, a gente pode ser surpreendido. Se ele for para a disputa, eu acho difícil a vitória, porque seria uma campanha onde ele teria que enfrentar uma campanha negativa muito forte, um desgaste, responder, né? E numa campanha não é muito difícil você fazer isso, né? A direita se reaglutinaria? Não, no segundo turno, sim. Por isso que eu digo que depende de como é que você configura o segundo turno, né? Se for Lula e Bolsonaro, aí, como eu disse, é guerra civil. Guerra civil, eu não estou brincando, não. Porque o Lula hoje, o Lula não pode mais fazer aquele movimento que fez em 2002, que é soltar aquela carta e ir para o centro e falar paz e amor, eu estou aqui para conciliar. Carta aos brasileiros. Estou aqui para conciliar. Não, ele agora tem que entrar na campanha para bater. Ele só tem essa estratégia. Ele pode até tentar amenizar, mas ele tem que bater. Ele tem que bater, tem que falar em recuperar, tem que falar que é um absurdo, ele tem que fazer. Ele já começou a fazer discurso de oposição. Falou em revogação das medidas do Temer. Exatamente. Até plebiscito. É isso que está sustentando, né, essa retomada do PT, é isso que está sustentando. Ele não pode simplesmente, depois chegar na campanha, fazer um outro discurso, né? E aí ele vai enfrentar, eu não tenho a menor dúvida, o Lula enfrenta hoje metade da sociedade contra ele. Contra mesmo, né, de ir para a rua e se mobilizar. Então, então é uma campanha muito difícil, quer dizer, além de todo o desgaste dos processos e disso, o Lula é condenado a 9 anos de cadeia, né? Todo o desgaste do PT, todo o desgaste da Petrobras, tudo isso, tudo aquilo. Né? E o PT? O PT ele teve uma recuperação. Não é? O PT tem uma recuperação... que saiu em pesquisa. Não, tem. Ele conseguiu sair de 8, 9% para 19, 20, né? Uma coisa assim. Mas o PT, qualquer petista sabe que se não for o Lula, o PT não tem a menor condição de disputar nada ano que vem. Então, isso é preciso olhar com cuidado isso. Né? Mesmo ungido pelo Lula? Mesmo ungido pelo Lula. Né? Depende muito de quem for. Né? Eu acho que se ungir o Haddad não dá certo. Porque o Haddad não penetra no eleitor do Lula. Né? Esse ungir dá uma ajuda. Né? Mas não só isso, carrega um percentual de voto, mas não garante eleição. No caso da Dilma, aí tinha muita diferença, né? Porque você lembrou, o Lula era presidente, mas não é isso que elegeu Dilma. O fato é que o segundo governo do Lula foi muito bom. A economia estava muito boa. Não tinha desgaste. O negócio estava em céu de brigadeiro. Tinha um crescimento de 7%.
Essa polarização PT-PSDB ainda pode se repetir? Não, acho pouco provável. Pode. Se o Lula for, O problema esse é um dos pontos da nossa crise. A nossa crise política ela tem dois marcadores. Primeiro, o que nós tínhamos de previsibilidade era que nós sabíamos que PT e PSDB não ia ter grandes aventuras, nós sabíamos para onde ia o país. Agora ninguém sabe. Tá? A hora que você tirou essas duas pontes de amarração, pode acontecer qualquer coisa lá. Então, pode até ser um PT-PSDB, mas acho pouco provável, porque não foi só o PT que perdeu a força, o PSDB também perdeu. Era de se esperar que, uma vez que o PT... Pelas pesquisas, o PSDB aparece em situação muito pior que o PT. Não, claro, né? Mas era de se esperar... Era de se esperar que, uma vez deslocando-se o PT, o PSDB emergisse como alternativa. Se você olhar para as eleições de 2016, o PSDB saiu muito bem. Foi o principal partido nas cidades médias, o partido que mais cresceu, tal. Só que a conjuntura evoluiu e o PSDB, em vez de afundou, né? Por causa do governo Temer, por causa dos escândalos, por causa das divisões, por causa de tudo, por causa disso, daquilo. Então, paradoxalmente, você tinha uma polarização PT-PSDB. A hora que esse lado PT fragiliza, o outro não sobe, né? Não sobe por duas razões. Primeiro, porque o PSDB se desgasta. Depois, pelo seguinte: a hora que você tira o PT da jogada, tira-se entre aspas, que você enfraquece o PT, todo aquele leque de forças que ficava sob o guarda-chuva do PSDB, pensa assim, para que esse guarda-chuva? É o Bolsonaro. Para que o guarda-chuva? Não precisa mais do guarda-chuva. Fragilizar, ai de nós se não fossem os bárbaros, é aquela coisa dos bárbaros, os vikings. Né? Você se une... Né, o que enfrentar o inimigo. Exato, o que garantia o PSDB, de certa forma, era o fato que tinha um PT ali. A hora que ele sai de cena, a hora que ele se enfraquece e pode deixar de ser competitivo, aí não há mais por que se abrigar no guarda-chuva do PSDB, ainda mais o PSDB se desgastando desse jeito. Ranulfo, só para a gente avançar aqui, nós tivemos aí uma reforma política que passou algumas coisas só, cláusula de barreira, o fundo de campanha, o autofinanciamento, né? A coligação, mas que só vai valer a partir de 2020, né? O fim das coligações proporcionais, né? Só lá, quer dizer, para 2018, o que está valendo mesmo é isso, a cláusula de barreira. Vamos começar por ela, e a gente precisa avançar um pouco rápido. A cláusula de barreira, ela pode, de alguma forma, dar fôlego a um presidencialismo de coalizão, que foi esse modelo que um dia foi chamado de presidencialismo de coalizão, que é uma liderança que reúne o partido mais forte, que reúne vários em torno dele para conseguir governar. Não é? Nós tivemos isso enfraquecido, desmontado, durante o segundo governo Dilma, e com a cláusula de barreira, a redução dos partidos, que um dos motivos que era alegado era justamente a quantidade de partidos, administrar isso era muito complicado, com representação na Câmara, existe possibilidade da cláusula de barreira contribuir para esse novo fôlego? O problema alguma contribuição ela pode dar. Eu acho que foi bom a aprovação, mas ela vem muito tarde, entende? Uma coisa é você avaliar uma cláusula num sistema que está estruturado, sistema partidário, que estava estruturado até alguns anos atrás. A outra coisa é avaliar isso num sistema que já se desestruturou. Nós perdemos os partidos de referência, os grandes partidos estão em crise brutal, a sociedade se distancia fortemente e o grau de credibilidade das lideranças políticas é muito baixo. Então, isso tudo interfere. Quer dizer, uma cláusula há 10 anos atrás teria sido ótima. Hoje ela já chega depois do sistema estar no fundo do poço. Então, ela não tem capacidade, por si só, de resolver o problema. Até porque o problema está nos grandes partidos. Né? O problema está no descrédito. Então, ela, claro, vai facilitar, vai reduzir. Mas eu insisto, dificilmente você vai ter... o cenário hoje do Congresso é um cenário de partidos médios. Eu acho que você vai continuar com partidos médios, não é? Os partidos pequenos ajudam a confusão. Mas o problema é que você tem é tudo mais ou menos japonês hoje. Quando o Fernando Henrique governava, o PFL tinha 100 deputados, o PMDB tinha 100, não sei o quê. Hoje, ano que vem... tem 60 e alguns. E o PMDB ano que vem chegar a 50, está muito bom.
Então o grau de dispersão do poder vai mesmo continuar diminuindo os partidos, vai mesmo continuar. os pequenos Agora ficando fora. é bom. Eu acho que é uma medida tardia, mas que tinha que ser adotada. O fundo de campanha e o autofinanciamento, que afinal de contas o Temer vetou o que a Câmara tinha decidido, não é? Limitar botar um teto. Né? Não, eu acho que o fundo, eu acho que a proposta inicial era ruim, porque ela ainda mais vinculada com o distritão, aquela coisa, né? Era uma proposta para proteger a elite política. Mas se você retira o financiamento privado, se você não tem uma cultura de financiamento de pessoa física no Brasil, algum fundo público tem que ter. Eu acho que eu até me surpreendo. Eu acho que a proposta encontrada foi boa. A proposta encontrada, que você retira, você acaba com o horário eleitoral nos anos não eleitorais, retira dinheiro daqui e dali. Quer dizer, eu acho remaneja o dinheiro. Remaneja o dinheiro. Eu acho que foi uma proposta boa e eu acho que a imprensa tem muita má vontade quando lida com esse assunto. Simplesmente má vontade. Acha que qualquer fundo público é o demo. Né? Paciência. Autofinanciamento. O autofinanciamento é mais uma bobagem que o Temer fez, né? Porque, de fato, você faz com que milionários possam entrar e ricos banquem as próprias campanhas. Ricos banquem as próprias campanhas. Rapidamente, Lava Jato chega até as eleições e se chegar... Chega. É o judiciário que vai reger as eleições? Não vai reger, mas não vai reger. Mas a Lava Jato, ela tem desdobramentos, né? Embora todo mundo fale que o sopro morto está chegando no fim e tal, mas ela tem desdobramentos. Eu acho que você ainda vai ter delações negociadas. Acaba chegando, né? Mas é difícil prever, né? Assim, por exemplo, qual é o desdobramento de toda essa confusão em que está agora metido o PMDB? Dependendo do desdobramento disso, ela pode, como eu disse, ceifar o PMDB das suas principais lideranças, fazer com que elas percam credibilidade e o PMDB caia. Agora, outra coisa é a judicialização da eleição do ano que vem. Mas isso aí já é a vida política no Brasil. A vida política no Brasil está judicializada. Virou rotina. Virou rotina. E outra coisa, de um Supremo dividido, né? E com atitudes também complicadas, e que levam ao desgaste do Supremo, como um ministro que é responsável por um caso de um senador e liga 46 vezes para ele, né? Assim, e acha normal. Com essa consideração, eu agradeço muitíssimo, porque nosso tempo realmente acabou, porque isso dá outro programa, mas vai ficar para a próxima. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Eu conversei com o cientista político Carlos Ranulfo, que é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nós falamos aqui sobre esse momento do Temer após a votação da denúncia, da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República, como é que vai ficar esse governo, como é que serão as eleições de 2018 a partir disso, os candidatos e as mudanças da reforma política, como é que vão influir, inclusive a Lava Jato. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.